Fala pessoal, hoje aqui no quadro Entrevista com a Estaiada, estamos com o Alexis Pagliarini. Muito obrigado pelo seu tempo, Alexis. E a gente vai falar de um tema que está bastante atual na sociedade e que está em ascensão no mercado de condomínios, que é os desafios da implementação de ESG no mercado condominial. Alexis, mais uma vez obrigado pelo seu tempo. E para começar, a gente gostaria de saber um pouquinho da sua história, da sua trajetória, quem é o Alexis, como que você foi trabalhar com ESG e também, se possível, explicar o ESG de uma forma geral para quem está nos assistindo. Muito bem, agradeço essa oportunidade de falar de ESG. Devemos aproveitar todas as oportunidades para estimular que todos apliquem ESG nos seus negócios, nas suas atividades. Bom, eu sou engenheiro civil, mas me especializei em marketing, atuei em marketing de grandes empresas como Coca-Cola, Honda, tive minha própria agência de comunicação, trabalhei em grandes agências também, e ultimamente eu vinha atuando em instituições, em associações. Eu fui presidente da Ampro, que é a Associação de Marketing Promocional Live Marketing, fui diretor executivo da FENAPRO, que é a Federação das Agências de Propaganda, fui presidente da MPA, enfim, e eu comecei a encarar as questões socioambientais e de ética na governança e tal, desde sempre. As empresas onde eu passei, elas já aplicavam esses princípios com outras nomenclaturas, né? Você tinha lá atrás, o tal do CSR, Corporate Social Responsibility, sustentabilidade, enfim, eram outras nomenclaturas, mas tratando de temas que hoje estão empacotados no tal do ESG. E eu sempre tive bastante interesse nisso, até por uma questão de você entender que uma sociedade que se desenvolve bem tem que levar em consideração esses princípios, né? A gente vive uma desigualdade absurda no mundo, no Brasil inclusive, né? 1% dos mais ricos detém mais de 60% da riqueza do Brasil, por exemplo, segundo a Oxfam. E de outras mazelas que a gente tem com relação à gestão de resíduos aqui, os lixões e tal. Tem uma série de... A gente convive, com esses problemas na sociedade, e nós temos que fazer, de alguma maneira, nós temos que ajudar a corrigir isso. Temos que transformar a sociedade num lugar melhor para todo mundo viver. Em síntese, ESG é isso, né? O ESG, ele vem, são essas três letrinhas aqui, eles vêm de environmental, que é ambiental, social, de social, e governance, de governança, né? Esse termo foi cunhado no final de 2004, início de 2005, na ONU, quando então o Kofi Annan, que era secretário executivo, acionou o mundo econômico, na verdade, eram grandes conglomerados econômicos, com a seguinte provocação: o mundo do jeito que não está legal, né? Vocês precisam me ajudar a gente estabelecer uma nova forma de atuar que seja mais responsável, inclusiva, né? Sensível com as pessoas. Aí esse grupo se reuniu, o Banco do Brasil fez parte. Bacana. E de lá surgiu um estudo, de lá, que era chamado Who Cares Wins, ou seja, quem cuida vence. E a lógica por trás disso era o lucro não está dissociado de uma atitude responsável. Ao contrário, as pesquisas mais recentes demonstram que quem aplica esses princípios de sustentabilidade, respeito social, ética na governança e tal, lucra mais. Né? Então, essa foi a pegada. Não foi uma virada de chave assim, de repente. Demorou tempo. Teve 2015, teve a COP21, o Acordo de Paris, um momento muito importante, né? Quando mais de 190 países assinaram um compromisso para que a gente não atinja um aquecimento global acima de 1,5 graus Celsius em relação à era pré-industrial. E não é um número cabalístico, é porque se a gente superar, e já estamos superando, a propósito,
a gente pode chegar num ponto de não retorno. O que é o ponto de não retorno? É tornar inviável o mundo para viver. Quando a gente vê o que está acontecendo no sul do Brasil agora, a gente entende melhor o que pode acontecer. Existem países sendo engolidos pela elevação dos mares. Tuvalu, por exemplo, é um país que está acabando, ele não tem mais terra, é um arquipélago, né? Então, é assim, não dá para a gente ficar assistindo isso passivamente. Sentado de braço cruzado. Falar, não é comigo, sabe? Não vai acontecer aqui. Não vai acontecer comigo. Até na minha vida não está acontecendo. Não dá, cara. Né? Você tem que agir, fazer alguma coisa. Então, ESG é isso. ESG nada mais é do que você fazer a administração das suas atividades, sejam elas quaisquer que sejam, né? Ela pode ser de um condomínio, um grande condomínio, como o Portal do Morumbi. Ele pode ser numa grande empresa que tem lá uma unidade fabril, que emite gases de efeito estufa, tal, ou na nossa casa, no nosso dia a dia, né? Toda a sociedade tem que estar alerta a essas 3 letrinhas. Sim, ele é totalmente escalável, né? Totalmente escalável. Menores ações que você consegue fazer no seu dia a dia mesmo, até, como você falou, nas grandes empresas, né? Então é um assunto que está muito na moda, né? A gente tem visto aí cada vez mais grandes empresas falando, a mídia falando, e embarcando nisso. Na sua experiência com condomínios, quais são os principais desafios iniciais que você vê, né, na implementação de práticas de ESG? Bom, você tem, na verdade, os condomínios não estão necessariamente sintonizados nesses princípios que regem o ESG. Por exemplo, você tem que tornar o condomínio adequado aos mais diferentes tipos de pessoas. Então, você tem que pensar em cadeirantes, você tem que pensar em pessoas com algum problema de mobilidade. Portanto, você tem que tornar todas as áreas circuláveis adequadas à cadeira de rodas, às pessoas que têm dificuldade de locomoção. Isso implica em você rebaixar guias de calçada, acessibilidade e tudo mais. Coisas desse tipo. Investimento às vezes alto, você tem que fazer rampas. Tudo isso não deixa de ser um investimento relativamente alto. Mas você precisa fazer isso para fazer com que todos circulem, né? Tornar aonde você vive lugar adequado para todo mundo. Tem a questão também da gestão dos resíduos, né? Quer dizer, o Portal do Morumbi, por exemplo, tem 800 apartamentos. Quanto de resíduo que é gerado diariamente? Então, nem todos os condomínios, eu acredito que muito poucos, aliás, estão com um processo de gestão de resíduos adequado para que você tenha a garantia de que você vai reciclar o máximo que você puder, né? Metais, vidro, papel, tudo aquilo que é reciclável. Aquilo que não for possível de reciclar, orgânicos e tal, tentar fazer um processo de compostagem. O Portal do Morumbi, por exemplo, está numa experiência de compostagem. E aquilo que, o último resíduo possível, você tentar fazer um coprocessamento, que são resíduos que vão para a geração de energia, e gerar um mínimo de resíduo que vá para aterros sanitários e tal. Essa é a grande mazela, né, que nós temos. E não deixar que ele vá parar em rios e poluir mares, né? Quer dizer, então, assim, os desafios que o condomínio tem, antes de mais nada, é colocar essas variáveis dentro de um escopo de preocupação. O que vamos fazer com a água? Como é que nós consumimos a água que nós recebemos aqui? Como é que eu posso orientar nos condôminos a ter uso racional de água, de energia, de separar o seu lixo e depois da separação que a gente dê uma destinação adequada a ele? Como é que eu posso fazer os condomínios entenderem, de receberem bem todo e qualquer seus vizinhos, não importa a sua aparência, não importa a sua origem, né? Pessoas pretas, pardas, ou seja, você conviver, né, com as pessoas sem qualquer tipo de discriminação, sem qualquer tipo de preconceito, né? E principalmente você ter uma gestão ética, transparente,
que você mostre para os condôminos como é que você faz a gestão dos seus recursos, como é que você compra, qual a destinação que você dá a ele, atendendo toda a legislação de assembleias que já existe hoje, que regem os condomínios. Então, eu começar assim, eu acho que a primeira iniciativa é cumpra a lei. Isso antes de mais nada, né? Toda e qualquer as questões trabalhistas totalmente respeitadas, né? Tanto em termos de não ter quebra-galho, todo mundo registradinho, bonitinho, inclusive terceiros, você exigir que que o condomínio usa muito, né? Serviços terceirizados, exigir que os terceirizados estejam em compliance com as melhores práticas legais. Então, primeira iniciativa é cumpra a lei. Parece que é bobagem, mas não. Já é muito difícil. Muita gente quebra galho, faz jeitinho, não, contrata alguém lá para fazer uma limpeza especial, puxa, pega o cara lá, dá aí uns R$100 no fim do dia pro cara, né? Não é assim, né? Toda e qualquer contratação de serviço tem que estar embaixo de uma legalidade. Então, o principal desafio, primeiro, é entender o que é ESG, entender que isso não é algo estranho à vida das pessoas, nada mais é do que você ter respeito socioambiental e uma governança ética e transparente. Entender que isso deveria ser como é que se diz? Uma prática já implementada, entendeu? O normal, né? O normal, isso, o normal. E não uma coisa excepcional, vai ter. Mas é fácil de dizer, mas é difícil de entender. Sim. O Condomínio Portal do Morumbi entendeu isso e teve aqui eco, né? Adesão e o entendimento da necessidade de alguns parceiros que viabilizaram esse início de estudo aqui da aplicação de ESG. Bacana. E aproveitando, como que você engaja tanto o síndico, os moradores, na importância dessa implementação de práticas de ESG no condomínio, né? E se para engajar você usa canais de comunicação, né, para instruir as pessoas, para motivar, como que é feito o engajamento? O que a gente fez no Portal do Morumbi, a gente fez um workshop inicial, convidando todos os condôminos, né? Foi aberto a todo mundo, para dizer mesmo, para que eles entendam o que é ESG e entendam também a necessidade e a importância de que todos estejam alinhados a esses princípios. Então, nós fizemos uma apresentação de 1h30, de um workshop, para que todo mundo fale, puxa, então agora entendi o que é esse tal de ESG. E também, a partir de agora, a ideia é usar cada vez mais os meios de comunicação, porque já estamos na etapa de diagnóstico, a gente passou da etapa de sensibilização e de educação. De educação, educação é uma boa palavra. E estamos agora terminando a etapa de diagnóstico. Então, o diagnóstico, pela transparência do processo, vai ser apresentado a todos os condôminos, vai ser aberto por meio de mais uma apresentação aberta a todos e também pelos meios que o condomínio já tem, né? Tornar o mais transparente possível o processo e também provocar engajamento, entendimento e engajamento de você. E principalmente porque todo condômino fala, não, peraí, quanto vai custar isso e tal? Entender que nem sempre é gasto adicional. Pelo contrário. Por exemplo, o simples entrar no mercado livre de energia, que o portal, por exemplo, fez, propicia uma economia de mais de 30% na conta de luz. Sim. Das áreas comuns, né? De cada prédio não dá ainda, mas das áreas comuns isso já é possível. Então, isso faz parte de uma gestão de energia. É economia. E sem custo adicional nenhum, zero, nenhum investimento. Mas sim, claro, aquilo que eu falei, se tornar mais acessível todas as áreas do condomínio e tal, sim, pode gerar necessidade de custo. Você tem que rebaixar guias, você tem que fazer rampas e tal para ter uma mobilidade adequada. Então, assim, o processo começa
com uma sensibilização e educação mesmo, como você bem disse, vai para um diagnóstico para entender como estamos, e agora as etapas que vão acontecer daqui para frente é trazer os subsíndicos e todos aqueles interessados para um grande processo de geração de ideias. O diagnóstico mostra isso, o mundo ideal é esse, o que podemos fazer para melhorar? Né? E é uma jornada, você não tem que fazer tudo de repente. Né? Você pode fazer isso ao longo do tempo, aprovando em assembleia, né? Fazer uma coisa incremental. O importante é começar. Entendi. Você falou muito das etapas, né, desse processo. E como que você faz a medição, né, de uma etapa para outra? Quando que, por exemplo, o condomínio, né, que a gente está falando aqui, ele conclui uma etapa, ele pode ir para outra? Como que é essa medição, né, do muito ESG importante nos condomínios? Muito importante. Eu acho que tem que estabelecer os KPIs, ou estabelecer o que você vai medir. Então, por exemplo, situação dos resíduos aqui. O diagnóstico mostra uma situação. Implementando melhorias, vamos medir quanto desse lixo passou a ser reciclado, o quanto dele foi para compostagem. Nós temos que estabelecer critérios de mensuração, isso é muito importante, né? Porque senão fica uma coisa muito solta. É lógico que tem coisas que, né, por exemplo, a mobilidade das pessoas, você não vai medir quantos usuários de cadeirantes, coisas desse tipo. Mas o importante sim você estabelecer métricas, quanto que eu gastava de energia antes de entrar no mercado livre de energia, quanto que eu gasto agora. Quanto que eu gasto de água, aqui, né, o portal do Morumbi ele tem uma otimização do recurso de água usando a concessionária Sabesp, o máximo possível, e os poços artesianos, né? E faz uma otimização Sim. desse recurso e tal, e campanhas de uso racional e tudo mais. Então, sem dúvida nenhuma, é importante estabelecer métricas e isso tem que estar previsto no processo como um todo. Entendi. Aí, pegando um pouquinho disso também, existem maneiras de viabilizar economicamente a implementação de práticas ESG nos condomínios, né, mesmo com custo inicial? Então, sim, como eu falei, algumas iniciativas elas até diminuem o custo do condomínio, e tem uma forma de você viabilizar, também de você conseguir parceiros, né? Sim. Gente que está sensível a esse processo. No portal do Morumbi, por exemplo, tem parceiro, acho que eu posso dizer aqui, né? Pode. A ProSecurity apoiou esse processo inicial, ele tem uma atuação importante aqui no condomínio, e eles próprios, a própria ProSecurity, eles têm uma sensibilidade grande com relação a ESG, eles aplicam práticas sustentáveis, ambientais e sociais. Então, você trazer parceiros, vamos juntos fazer, né? Isso pode ser um processo muito bom. Pega todos aqueles aqui, de alguma maneira, que prestam serviços, traz esse pessoal, né, para fazer alguma coisa, um esforço coletivo. E também você tem uma troca de experiências ali, né? Cada um Exatamente. Do seu ponto de vista que consegue agregar o todo, né? Isso mesmo. Pode ser, né, um processo ganha-ganha para todo mundo, que você possa replicar em outros condomínios, em outras situações. Exatamente. Eu vou fazer uma pergunta, acho que caso de sucesso, acho que você está tendo na ponta da língua, né? A gente até já falou aqui ao longo do bate-papo. Se puder falar um pouquinho, né, desse case de sucesso que é no portal do Morumbi, né? Como que surgiu essa ideia, como está sendo conduzida? É difícil falar em case de sucesso no portal porque a gente está no início do processo, né? Tá, mas já tem alguns ganhos de eficiência bastante importantes, não necessariamente decorrentes do processo ESG. A cultura de sustentabilidade ambiental, por exemplo, né? Houve investimento agora recente, tem 6 pontos no condomínio Portal do Morumbi que tem irrigação inteligente. A irrigação ela é noturna, é feita na madrugada para você ter menor evaporação, e ele é um sistema inteligente que
o próprio sistema ele identifica a necessidade de irrigação ou não, dependendo da umidade da terra. Então, ele dispara a irrigação se necessário. Se choveu naquele dia, não tem irrigação. Então, assim, houve investimento inicial, mas o ganho que você tem em economia de água, né, e está sendo medido, porque eles começaram agora esse processo. Você tem, por exemplo, os equipamentos utilizados aqui, tem equipamento a diesel, equipamento tal, que estão sendo, quando possível, trocados para equipamentos com menor ruído, menor consumo de combustíveis fósseis, trocando por baterias e tudo mais, né? Sopradores para varrição, mesmo, por exemplo, tem até aqui, está em teste no condomínio Portal do Morumbi, está em teste um cortador de grama robozinho, né? Ele corta a grama sem parar, a bateria é como o aspirador que já está bem popular. Ele tem um robozinho e o que é bacana nesse robô é que ele corta bem pouco a grama. Ele não para, ele fica o dia inteiro cortando, mas pouquinho. Por quê? Aquele pouco de grama que você corta, ela não precisa ser retirada depois, ela se incorpora, ela vira um material orgânico importante para a própria... Você vê os gramados, onde você já tem esse processo de irrigação inteligente e o robozinho começando a trabalhar, você vê, né, uma exuberância que está daquele negócio, porque, e outra, né, diminui a necessidade de processos, né? Sim. De varrição e também de dar destinação para esses resíduos todos. Então, assim, eu digo sempre que é ganha-ganha, entendeu? Todos os processos, de alguma maneira, pode ter um investimento inicial, mas ele se paga ao longo do tempo pela economia de processos, de materiais, de otimização de recursos, né? Pô, show de bola. Como última pergunta, Alexis, qual a sua visão de futuro do ESG em condomínios? Quais são as tendências e inovações que você tem observado, né, nesse campo e que tendências que podem chegar também de fora, né, aqui para o Brasil? Olha, assim, antes de falar em condomínios especificamente, eu acho que a gente está chegando, a sociedade como um todo, nós estamos chegando num nível de preocupação com o que está acontecendo que eu só posso acreditar que haverá uma consciência crescente a respeito disso. Então, os próprios condôminos impactados por todos os desastres climáticos que estão acontecendo numa frequência cada vez maior, vão demandar isso no lugar onde vivem. Ele não vai conviver com lixo jogado de qualquer jeito, desse tipo. Então, essa consciência, a tendência a aumentar muito, porque a mídia está muito atenta a isso tudo, e os moradores do condomínio são pessoas que estão vivenciando tudo isso, estão impactados por tudo isso e querem morar num lugar que esteja em sintonia com esses princípios. Então, há uma reação em cadeia que vai fazer com que condomínios se alinhem a esses princípios. Eu não quero morar num condomínio onde essas coisas não são respeitadas. Sim. Né? Eu não quero conviver com isso. Quanto maior aumenta a consciência, maior aumenta a pressão no condomínio e maior será a aplicação desses princípios numa administração, como você falou, normal. Fazer isso virar um processo normal, né? Esse é meu nirvana. É isso que eu gostaria que acontecesse. É o principal desafio, né? O principal desafio. Alexis, muito obrigado pelo seu tempo. Foi um prazer conversar aqui contigo, ter uma aula sobre ESG em condomínios. Espero que o pessoal de casa tenha aproveitado, tenha feito suas anotações, porque realmente é um assunto que cada vez mais vem ganhando importância na nossa sociedade, e exemplos de fatos que têm acontecido, né, no caso catástrofes, né, ambientais que têm acontecido, tem sensibilizado cada vez mais a população. Muito obrigado pela sua companhia. Ativem o sininho, sigam o canal, compartilhem com os amigos e fiquem de olho aí para mais conteúdos aqui no canal Estaiada. Obrigado, pessoal. Obrigado.